lá, para você que está chegando hoje, eu vou fazer uma recapitulação do que nós fizemos no episódio de ontem. O Ney está terminando de posicionar as ferramentas que ele quer colocar nesse quadro, justamente para a gente abordar com vocês os tipos de fixações diferentes que podem ser feitos. No capítulo de ontem, no episódio de ontem, nós ajustamos a parte de madeira em função da tela, justamente para poder fazer a colagem, a junção dos cantos, meia esquadria e montar o quadro. Para que isso ocorresse, nós precisamos ajustar a tela um pouco para que as meia esquadrias fechassem. Fizemos alguns enxertos de madeira, tanto na espessura, na altura da madeira, como cantinhos que precisaram ser fechados. E depois, por fim, depois de lixar, aplicamos cera. E outra ação que foi feita foi justamente subir essa prateleira aqui ao lado para abrir o espaço para entrar esse quadro. Então essas foram as ações do episódio de ontem. E agora eu vou começar a mostrar algumas ideias para vocês, usando materiais diferentes, justamente dando ideias para vocês fixarem as ferramentas no quadro de vocês. Volta lá atrás da câmera. Essa fala era minha, não era sua, né? Nós já temos no nosso canal um episódio, inclusive é um tutorial, mostrando como fazer essas fixações. Como é que chama essa fixação mesmo? Esse encaixe, né? Encaixe francês, né? Esse tipo de encaixe é onde você muda a posição dos acessórios que você quer pendurar no seu quadro. Então isso nós temos um tutorial no nosso canal. E temos também um outro programa mostrando um outro tipo de quadro de ferramentas, onde nós usamos diversos acessórios diferentes que são encaixados num estrado de madeira. Então, aqui a ideia não é abordar madeira, é abordar outros materiais, principalmente o metal. E quando eu falo para vocês de vocês terem na oficina algumas possibilidades, é justamente para poder criar certas peças, às vezes que você de repente não tem como ir comprar, é muito fácil fazer as coisas. Então vamos entrar aqui no assunto falando pontualmente de cada situação. A primeira sugestão é utilizar uma barra magnética, uma ou várias. Como a maioria das ferramentas aqui tem metal na sua constituição, uma barra magnética é perfeito. Você posiciona ela onde você quer posicionar as ferramentas e é só grudar. Então é super tranquilo. Então, para fixar, uma sugestão para fixar essas barras magnéticas, você pode usar parafuso, porca, argoela, ou usar rebites. Rebite pop. O rebite pop tem diversas medidas diferentes. Então, o que acontece? Como essa tela é muito aberta, você precisa colocar uma argoela por trás, justamente para, quando você fizer o aperto do rebite pop, você conseguir a fixação. Então, se você não tiver uma argoela com um furo pequeno, por exemplo, esse furo aqui, por exemplo, é grande. Então teria que ser uma argoela desse tamanho com um furo menor, o furo do diâmetro do rebite. Então faça uma chapinha, pega um pedaço de chapa, corte ele nos quadradinhos e faça furos. Então você está gerando uma argoela, não é uma argoela muito bem acabada, mas isso é uma pecinha que vai estar por trás do painel, é só para você fazer a fixação. Então quando eu me refiro a você fazer as coisas, é nesse sentido. Tenha o material e resolva a sua necessidade. O recurso do rebite pop é muito legal, um recurso de fixação, assim, eu diria uma sacada muito legal. Quando você repuxa o rebite e essa pecinha ela entorta atrás, geram umas pontas. Se isso te incomodar, pega um alicate e dobra essas pontas para dentro. Mas isso vai estar contra a parede, então não tem problema. Bom, essa foi a primeira opção. A segunda opção é você, por exemplo, usar um tubinho de PVC. Isso aqui é um tubo de água marrom, de meia polegada.
Então o que eu fiz? Eu fiz furos. Com uma distância suficiente, por exemplo, para eu encaixar todas essas chaves de fenda e chave Phillips. Então eu criei um apoio. Agora a ideia o que é? E coloquei um afastador também. Usei adesivo instantâneo para isso aqui aderir rapidamente. Eu não testei com a própria cola do tubo, da cola de PVC. Mas eu acredito até que dê certo. Se ficar segurando um tempo, é capaz que ela grude. É que o adesivo instantâneo ele é bem instantâneo mesmo. Você segura alguns segundos e ele já colou. Então essa é a praticidade. Então a ideia aqui é criar um suporte para essas chaves. E eu vou prender isso com uma braçadeira Hellermann. Eu não sei se Hellermann é uma marca ou se é o... Eu acho que Hellermann é uma marca. O nome popular, né? Popularmente conhecida como enforca-gato. Então eu estou usando uma peça plástica e ela está bem firme. E o legal é que você tem um furo nas duas paredes do tubo, então a chave não vai ficar dançando. Bom, terceira opção, usar parafusos. Então eu tenho aqui duas cartelinhas com chaves Allen e chave Torx. E chave Torx, que é semelhante a Allen, só tem um desenho diferente. Então eu vou colocar dois parafusos, deixando a ponta do parafuso mais projetada para frente, e eu vou encaixar isso aqui, porque isso aqui é um suporte onde você tem as chaves encaixadas. Então, quando você precisa, você leva isso para usar. No caso desse alicate de corta-vergalhão, alicate para vergalhão ou corta-cabo, é uma ferramenta pesada, então requer um gancho, eu diria, mais parrudo. Então quando eu falo de vocês terem na oficina alguns recursos, isso aqui é uma tirinha de uma barra chata de metal, onde eu criei um gancho. Então para criar esse gancho, eu cortei uma tira, um pedaço, e fui usando uma amorça, uma marreta, fui dobrando dentro da necessidade, da medida que eu precisava aqui para pendurar a peça. Então, você vai precisar em alguns momentos de uma amorça, de uma marreta, de um martelo mais pesado para ir fazendo essas dobraduras. E um arquinho de serra para fazer o corte da peça depois. E aí aqui a gente posiciona isso. A hora que estiver em pé vai estar tranquilo, está bem resistente. Bom, outro recurso é usar arame. Arame, você faz ganchos, dobraduras, faz anéis. Então você corta um pedaço de arame e simplesmente faz a dobradura dentro da necessidade. E encaixa. Esse recurso do ganchinho você pode usar, por exemplo, para martelos. Martelo, o ideal é você ter alguma coisa circular que você encaixa o martelo. Então eu tenho aqui algumas opções que são opções compradas no mercado. Isso aqui é um suporte justamente para painel de ferramenta, que é encaixado numa chapa metálica. Então essa é uma opção. Só que aqui no caso, essa tela é muito grossa e isso aqui não fixa direito. Então a ideia seria tirar essas orelhinhas, usar a peça e prender com enforca-gato, como eu prendi aqui. Então essa seria uma opção. Existem tamanhos diferentes, olha, esse é menor. Então, por exemplo, eu colocar um do lado do outro para colocar as chaves de fenda não vai dar certo, porque ela vai ficar querendo cair. Mas acredito que um formão ficaria tranquilo, encaixado aqui. Olha, isso aqui é uma braçadeira de cano, que prende na parede. Você pode muito bem prender com dois parafusos com porca-arruela,
Você pode prender com um forca-gato, ou até enrolar um araminho e fixar as duas na tela. Serve perfeitamente, por exemplo, para esse malho. Aí. Um outro exemplo, tubo de PVC maior. Você pode cortar também chanfrado, dessa forma. Aí dá um visual diferente. Aí você chanfra, faz 2 furos e aí você pode prender isso com um enforca-gato também. Eu acho que é a solução mais prática aqui. Bom, para mostrar outra opção, em vez de usar o enforca-gato, que eu já usei aqui em 3 opções, um araminho. Olha, um araminho fino. Eu vou prender essa peça para colocar esses 2 grifos. Chave inglesa. Por aqui, ó. Isso aqui é uma latinha. Uma latinha que tinha uma tampa. Como tem essa dobradura aqui, isso aqui serve como um anteparo, por exemplo, para você passar um arame e de repente prender no painel dessa forma. Uma latinha, por exemplo, para encher de lápis. Bom, outra opção é usando uma barrinha de ferro chata. Eu coloquei aqui os alicates. Os alicates que vão nesse painel. Na realidade eles não vão assim, eles vão ao contrário. Então a ideia é colocá-los dessa forma. Fica bem simpático. Então eu peguei uma barrinha, defini o tamanho, cortei com uma esmerilhadeira, fiz as dobraduras usando a morsa e uma marreta, um martelo. Fiz as furações e vou colocar isso com um parafuso. Um parafuso um pouco mais pesado, mais grosso, justamente para aguentar o peso dos alicates, usando o porca e a arruela. Então eles vão aqui. Vou usar esse tubo de PVC para colocar esse martelo dessa forma aqui. Então, para prender esse enforca-gato, essa peça com enforca-gato, eu vou abraçar ela na frente aqui. Só que isso aqui é liso, então eu vou fazer um canalzinho aqui só para ela não escorregar. Para um painel de ferramentas, a minha opinião, o que eu acho mais legal é que você não veja os suportes, então dá a impressão que as ferramentas estão flutuando no painel. No caso de acabamento das peças que você está usando, você pode pintar, por exemplo, com spray, pintar esses suportes de PVC com spray preto, vermelho, aí fica a seu critério a questão de acabamento. Uma outra opção, por exemplo, para você colocar ferramentas, várias chaves de fenda e tudo mais, você usar, por exemplo, esse tipo de suporte que você encontra no mercado. Só que a sugestão é você colocar 2, um paralelo ao outro dessa forma, para que as chaves não fiquem virando, caindo, porque aí senão ela vai estar só presa numa das chapas. E se você tiver um paralelo ao outro assim, você tem a chave passando pelos 2 furos e está equilibrada. Então essa é uma opção. Seguindo aquela pegada de ter um material na sua oficina, uma chapa metálica, de repente você cria isso daqui você mesmo. Dá acabamento, pinta, fura dentro da sua necessidade. Agora que a gente vai começar a atuar mais nos projetos usando metal, a gente vai criar alguma coisa inclusive para dobrar metal, por exemplo, dobrar chapa. É um recurso bastante interessante.
Vejam o formato que eu criei. Eu criei um anel para que isso aqui se encaixe. E criei essas duas dobraduras. Com isso aqui eu vou justamente encaixar na tela. Então eu vou cortar aqui esse excesso. E é isso, agora jogar na parede. Vamos pendurar para ver como ficaram os suportes, está tudo certo, se precisa fazer alguma alteração. Vamos lá. Bem pessoal, e o projeto está pronto. Um painel de ferramentas com tela metálica, um painel de tela. Eu gostei muito, achei que ficou muito legal. Só que vai ter que fazer uma pequena alteração, que depois o Ney vai se virar. Tá vendo aqui? Não dá para tirar o martelo. Então só precisa inverter as ferramentas e colocar aqui em cima a ferramenta que tenha um gancho menor, que não tem que fazer tanto movimento para cima. É perfeitamente resolvível. Então é isso. Bom, eu quero falar duas coisas para vocês. Duas coisas bem legais. Bem, conversando com o Ney, a gente achou que esse painel só para ferramenta tava ruim, precisava outras opções. Então as duas coisas que eu quero dividir com vocês, que eu falei que são bem legais, são justamente duas formas diferentes para se utilizar esse painel. E uma delas está aqui. Imagina se você, por exemplo, mora num apartamento e tem um terraço, uma sacada. Imagina isso enfeitando o seu terraço, não fica legal? Ou mesmo num canto na sua casa, não sei. Mas está aí uma opção de uso super interessante. Um painel de plantas. E aqui a gente abusou da diversidade. Bom, e como segunda opção de uso desse painel, colocar nele os seus apetrechos de churrasco. Então se você tiver uma área de churrasqueira, coloca esse painel na parede. Ele está aqui fora justamente porque está preso numa parede de tijolinho à vista, que ficou bem interessante. Ficou uma pegada mais rústica. Esse aqui é o look. Por exemplo, imagina se você tem no hall da sua entrada uma parede de tijolinho à vista como essa e um painel desse com porta-trecos, com um lugar para você pendurar um casaco. É uma outra sugestão de uso. Então assim, é um painel que foi idealizado para colocar ferramentas, mas é só colocar a imaginação para funcionar e ele vai abrir muitas opções para vocês. Bem, certamente vocês perceberam que nós mudamos um pouco o formato de apresentação desse projeto. Isso foi de propósito, justamente para vocês acompanharem durante 4 dias o que aconteceu aqui em função da execução do projeto. Apesar de ser um projeto simples, tinha muitos detalhes para serem feitos. Inclusive vocês devem ter percebido muitas variações de luz, porque nós filmamos em diferentes horários do dia. E como a oficina aqui do Ney tem uma incidência externa de luz bastante grande, então isso fica bastante nítido nos vídeos, né? nas filmagens. Esqueci o que eu ia falar. É isso aí, galera. Já que ele esqueceu o que ia falar e no começo do filme ele não deixou falar, então é o seguinte, compartilhe o vídeo pra gente, dá aquele joinha, façam bastante comentário. Assim vocês ajudam a oficina de casa e a gente vai fazer cada vez mais projetos para vocês, explicando cada vez mais o universo da oficina de casa. Então, até o próximo vídeo e obrigado! É isso aí, diretor. Falou e disse. Esperamos vocês no próximo. Um grande abraço e até lá!